Dessa vez sem blacklister novo. O episódio de hoje foi baseado em um crime, num assassinato de uma juíza que envolvia uma família grande de criminosos como suspeitos. Enquanto isso, o Jing segue tentando convencer o Robert Vesco a entrar pro seu time contra o Reddington. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke, já falando do 5º episódio da 10ª temporada, e até aqui tem sido 5 episódios de The Blacklist muito consistentes. Nenhum deles foi espetacular, mas todos foram muito bons de acompanhar a história e a dinâmica ali do que aconteceu. E esse episódio não foi diferente, ele me prendeu do começo ao fim e fez com que eu me interessasse pela história que estava sendo apresentada. Mas antes de eu me aprofundar nesse episódio, não esquece que a 9ª temporada, aquela que a gente já viu e já falou várias vezes aqui no canal, vai chegar amanhã, dia 31, sexta-feira, no catálogo da Netflix, enquanto que a 10ª ainda não tem data. Mas os episódios já estão saindo aí pela internet, legendados e até dublados, acreditem vocês ou não. Então dá aquela procurada por aí, se não encontrar e quiser esses episódios, me chama lá no Instagram que a gente troca uma ideia. Porque agora eu vou falar desse 5º episódio, que também vale o aviso aqui, vai ter spoilers desse episódio aqui nesse vídeo, então se você ainda não assistiu, toma cuidado. Esse episódio foi nomeado The Dockery Affair, que seria o caso romântico, da juíza, que tem o sobrenome de Dockery, que é, eles chamam lá pelo sobrenome. E aí ela acabou sendo morta logo no começo do episódio, depois de ter feito uma grande descoberta que permanece um mistério até o final do episódio. Ela era muito conhecida por ser uma juíza justa, que tinha coragem ali de enfrentar grandes criminosos, e inclusive uma família, essa família que está envolvida no assassinato dela, que envolvidos como suspeitos, porque ela prendeu o grande Paul Bruno Sr., que é o nome do chefe ali da família Bruno. Ela foi a única que teve essa coragem de enfrentar e de colocar ele na cadeia, mesmo que isso custasse a sua liberdade e o seu sossego, porque ela passou a ser seguida pelo Paul Bruno Jr., o filho dele, tentando intimidar de alguma forma, que acabou até pegando mal pra ele, mas no final do episódio a gente descobre que ele só estava seguindo pra ver se encontrava algum erro dela, ela cometendo alguma falha muito grande pra desacreditar e anularem o julgamento que acabou prendendo o pai dele. Mas esse não foi o único motivo do Paul Bruno Jr. ter sido o principal suspeito do assassinato da juíza, porque quando encontraram o corpo dela, ao abrir o notebook, o nome dele estava digitado, como quem uma mulher que tinha acabado de morrer, ou estava prestes a morrer, sabia que estava morrendo, usou seu último suspiro, sua última força para digitar o nome do seu assassino no notebook para que soubessem quem procurar. E aqui o primeiro impacto que a gente tem, a gente fala, pô, ela foi esperta, Usou a sua última energia ali que tinha para delatar o seu assassino, facilitar o trampo da polícia e conseguir justiça. Mas depois eu comecei a analisar um pouco mais friamente e comecei a perceber que, primeira coisa de tudo, estava muito óbvio, É claro que não era ele, é claro que tinha uma outra pessoa, porque seria muito fácil resolver esse crime e aí não teria episódio. Só que depois eu comecei a pensar em outras coisas, como por exemplo, ela digitou o nome ali do assassino, porque o notebook estava ali do lado dela, ela foi morta ali, aparentemente, na mesa de escritório dela. Beleza, mas aí ela digitou o nome e fechou o notebook, ela teve essa capacidade de pensar em fechar o notebook. Pra que ela fechou o notebook? Pra economizar bateria? Não faria sentido. E outra, tem vários notebooks que às vezes a gente fecha, dependendo da configuração aí do Windows, não sei como que é MacBook, mas você fecha, quando você abre de novo tá bloqueado, precisa de senha. E se ninguém soubesse a senha dela, estivesse bloqueado? E se ninguém tivesse a curiosidade de abrir o notebook para ver se tinha alguma pista ali? Pegaram o corpo dela, não sabiam que o notebook seria uma evidência e começaram a tentar descobrir o assassino e iam desistir porque não ia ter nenhuma evidência, nenhuma prova, nenhuma suspeita. Enfim, tem várias coisas que não faria sentido ela ter fechado o notebook. Teria sido melhor se o notebook ficasse ali aberto com o nome do suspeito piscando. Então, nesse momento, eu já comecei a desconfiar que tinha alguma coisa de errado, comecei a levantar todos esses questionamentos, mas pra galera da série, tudo isso foi mais do que o suficiente de evidências e provas para colocar o Paul Bruno Jr. como principal suspeito desse assassinato, como uma forma ali de vingança da prisão do seu pai. Mas, apesar disso, ele jurava a sua inocência, apesar de ele nem ter aparecido no episódio, mas eles falavam o tempo todo que ele era inocente, e para isso ele contratou um associado do Reddington, que é o Herb, que a gente já tem visto algumas vezes aqui, e agora nessa temporada ele tá aparecendo cada vez mais. Porque o Herb, ele tem umas habilidades forenses ali, de pesquisar as coisas tudo certinho, e talvez ele conseguisse provar a inocência desse cara, do Paul Bruno Jr., só que ele ficou meio aflito, ele falou, será? Será que eu vou contra todas as evidências que a polícia conseguiu para proteger um criminoso, o filho de um criminoso? Então ele ficou meio assim e pediu o conselho do Reddington, o que ele fazia diante dessa situação, e aí o Reddington, por sua vez, passou o caso para o FBI para ajudar o Herb a conseguir solucionar esse caso de alguma forma. Depois de muita investigação do FBI, da CIA, do wrestler, o Demby não apareceu nesse episódio, acho que aconteceu alguma coisa com o ator, durante a gravação, não sei se ele teve algum compromisso ou ficou doente, mas no episódio falaram que o Demby não estava se sentindo muito bem. Então
tivemos o Ressler e a CIA indo atrás, investigando ali as coisas para tentar encontrar alguma pista de que o cara realmente era inocente, que tinha sido uma outra pessoa, e não encontraram nada. Então eles decidiram começar a revisar os casos da juíza, né, alguns casos mais antigos, e entrevistar os réus que foram julgados por ela, a maioria deles culpados, que cumpriram pena e já estavam fora da prisão, o que os tornariam suspeitos de ter querido se vingar de repente. Mas um em particular chamou a atenção por destoar de todos os outros entrevistados, porque ele era um cara que foi inocentado pela juíza. Então ele falava, não, eu sou muito grato à juíza, eu abri uma fundação em nome dela, filantrópica, e começa a rasgar elogios ali pra juíza, o que me deixou muito com o pé atrás da orelha. Pé atrás da orelha? Não, com a pulga atrás da orelha. Porque, mano, sério que 10 anos aqui de The Blacklist, com várias outras séries policiais, não ia ficar óbvio que de todos os entrevistados que tiveram, acho que apareceu 4 ou 5, 4, e aí 3 estavam com raiva de alguma forma da juíza, porque eram culpados, e o único inocente que estava falando bem dela, a gente não ia desconfiar? É claro que desconfiamos e estávamos certos. Ele era o assassino, e isso estava muito óbvio. Esse cara nada mais era do que um riquinho mimado que tinha sido negligenciado pela sua mãe, e ele decidiu começar a matar as pessoas, né? Saiu matando por aí, e no caso que ele tinha sido inocentado pela juíza, foi o caso de uma mulher que tinha desaparecido e que a última vez que ela tinha sido vista foi no carro com ele. Mas ele acabou sendo inocentado, eu acredito que por falta de provas, no máximo tinha um DNA ali no carro dele, um cabelo, um negócio assim, mas ele falou que tinha dado carona pra ela naquela noite, então meio que justificaria isso. E aí a gente vai cortar um pouquinho aqui essa história agora para quando a gente conhece os pais dessa mulher que desapareceu, que, né, estão aflitos porque não tiveram respostas, porque tem certeza que esse cara era o assassino, né, que tinha sumido com o corpo dela, que tinha feito alguma coisa, e que a juíza era uma juíza ruim, eles tinham raiva dessa juíza, né, o pai da menina tinha até mandado cartas ameaçando a juíza e tal, não sei o que, porque ela não tinha feito o trabalho dela direito, não sei o que, mas ficou por isso mesmo. E aí eles começam a chorar, começam a ficar muito tristes, né, porque a filha desapareceu, falando, meu bebê, não sei o que já é uma mulher formada, mas pelos pais sempre é um bebê. E aí, esses negócios ultimamente têm me despertado muito os gatilhos, todo tipo de gatilho de ansiedade possível, porque agora eu sou pai. Quando a gente é pai, é uma bomba de ansiedade que vem junto quando a criança nasce, porque qualquer coisa que envolve filho, que eu vejo pai sofrendo de alguma forma, eu me coloco no lugar já, e eu já começo a imaginar meu filho, Bento, não sei o que, se acontecer alguma coisa com ele, e aí eu já, eu tenho que parar de pensar nessas coisas e focar no episódio, senão eu fico muito pra baixo, porque é uma sensação horrível, e eu não sei como existem pais e mães que conseguem superar uma dor dessa. Mas para não colocar o clima desse vídeo muito para baixo, vamos voltar a falar aqui do episódio. Depois que ele foi inocentado por essa juíza, eles começaram a sair, começaram a se ver e tal, e ele que é o Affair, né, o nome do episódio, The Dockery Affair, ele que estava se encontrando com ela, mas uma determinada noite ali que ela estava na casa dele, ela acaba encontrando o colar da mulher que desapareceu, e aí ela liga uma coisa na outra, sai correndo para casa para tentar denunciar ele, mas ele vai atrás e acaba matando essa juíza, e tem um lapso de dela e fala, não posso deixar por isso mesmo, né? Preciso incriminar uma outra pessoa. E aí ele foi com o dedinho dela e escreveu lá Bruno no notebook, porque era um cara que era muito óbvio que poderia tentar alguma coisa contra ela. Ele sabia disso. Então seria uma resposta fácil para a polícia, eles não procurariam outros suspeitos, caso encerrado ele ia se livrar disso. Só que ele não contava com a habilidade do Herb, que analisou ali todos os documentos envolvendo a morte dessa juíza e percebeu que ela tinha sido esfaqueada na espinha, se não me engano na espinha dorsal, talvez? Na espinha, enfim, em algum lugar que paralisava os movimentos dela. Então, medicamente falando, seria impossível, depois de ela ter sido morta ou ter sido atacada, ela escrever o nome do assassino dela no notebook. Ela não conseguiria se movimentar de forma alguma. Logo, percebemos que tinha alguma coisa errada, que poderia e provavelmente teria sido uma outra pessoa. Aí eles foram tentando encontrar pistas e perceberam que no escritório da juíza tinha umas flores ali, que se eu não me engano era o copo de leite. E aí na casa da menina, lá da mulher que desapareceu, também tinha uma flor dessa. E ambas tinham uma particularidade, né, diferente das copos de leite comum, é que essas eram muito brilhosas, eram muito chamativas, parecia que você tirava uma foto, parecia que era um filtro de Instagram. E aí é uma peculiaridade, né, vale a pena no mínimo investigar, e o Herbie percebeu que essas flores só podiam ter vindo da mesma fonte. E adivinha quem tinha uma plantação de flores copo de leite, nada menos do que no seu jardim? Ele mesmo, o assassino da vez. Só que não parou por aí, porque o Herbie continuou analisando essas
flores e percebeu que ela tinha um composto químico diferente que fazia ela ficar brilhosa assim, se eu não me engano é nitrogênio, e que isso provavelmente derivava de restos mortais de seres humanos, né, que era a única forma da flor chegar naquele estado. Ou seja, as flores estavam sendo adubadas com cadáveres, e aí começaram a desenterrar coisas ali no quintal dele e começaram a encontrar corpos. E aí, quando escavaram, descobriram algumas vítimas, acharam o corpo da mulher que tinha desaparecido, né? Infelizmente, por ela ter sido morta, mas felizmente para os pais, pelo menos, terem uma resposta do que aconteceu. E também encontraram o corpo da mãe dele. O cara matou a própria mãe, só porque ela estava traindo o pai dele, e ela vivia viajando, e aí ela mandou ele, quando era criança, para um outro país, e o pai dele ficou sozinho, entrou em depressão e acabou suicidando, então ele culpava a mãe por causa disso, por essa ausência, pela traição, e por isso que ele decidiu matar a própria mãe e tinha enterrado ela no quintal, que provavelmente foi sua primeira vítima. E eu achei que toda essa história, todo o desenrolar da história desse episódio foi muito bom, apesar de ter sido óbvio desde o início quem era, mesmo antes deles revelarem, mas foi muito legal, foi muito dinâmico, sabe? Aconteceu tanta coisa, tanta investigação, tanta descoberta, tantas coisas ali acontecendo, que eu nem vi o episódio passando. Foi muito frenético, foi muito bom e gostoso de acompanhar de novo. Não teve aquela enrolação de, vai atrás e não encontra e não sei o que, e tenta descobrir onde tá. Não teve todas essas coisas, sabe? Foi um pouco mais direto as coisas que aconteceram. Então foi mais uma história boa que o episódio entregou, mas aí temos outras coisas também, como por exemplo, o caso do Robert Vesco indo se encontrar com o Jing, né, que tava tentando recrutar ele para sua equipe anti-Redenton. Mas antes de falar um pouco dessa parte, não esquece de ir lá seguir o Instagram da Bia, minha esposa, que é o @mariamontilhada, tá aqui embaixo, o link tá na descrição. É só clicar e ir direto pro Instagram e começar a seguir ela. Ela faz camisetas e blusas bordadas como essa que eu tô usando dessa vez de Wandinha, on Wednesday we wear black, né? Nas quartas usamos preto, que é um trocadilho aqui com o nome dela, e que inclusive eu tô gravando esse vídeo quarta. Você tá assistindo hoje quinta, provavelmente, mas eu gravei ontem quarta-feira, então essa camiseta tem tudo a ver. Essa é só uma das muitas referências de séries, filmes, frases que ela faz, tudo personalizado e bordado à mão e entrega pra todo o Brasil. Inclusive ela tá rifando 2 camisetas ou um bastidor com frete grátis. Então vai lá conhecer o trabalho dela, clica no link, começa a seguir e manda mensagem na DM e fala que você conheceu aqui através do canal. Agora voltando a falar aqui do Robert Vesco com o Jing, que eles se encontraram finalmente depois do final lá do episódio passado, e o Jing estava determinado a contar toda a verdade pro Robert Vesco para trazer ele pro seu time. Ask yourself how he's always wriggled out of every net. E aí a história acabou se desenrolando um pouco diferente do que eu tinha imaginado no vídeo passado. Porque conforme o Jing foi contando as coisas pro Vesco, ele aparentemente não sabia. Ele até tentou defender o Red e falou, mano, mas quem não tem acordo com autoridades? Quem não sei o que, não sei o que? O Red tá sendo safo, não sei o que. Foi meio que tentando defender e criticando o Jing, porque, mano, ele nunca tinha visto o Jing na vida dele. Só que aí o Jing falou que é muito mais do que isso, que ele tem um acordo pra prender outras pessoas e não sei o que há muitos anos. E aí o Robert Vesco já ficou meio assim. Então deu a entender que ele realmente não sabia de toda essa história. Logo, o Redenton não contou pra ele no episódio passado como eu achei que tinha acontecido. Tanto que o Robert Vesco depois se encontrou com o Redenton e questionou ele sobre tudo isso. Falou, mano, o Jing me falou isso, isso e isso. E aí? O que você me diz? É verdade essas paradas aí? E aí cobrou meio que um esclarecimento do Redenton, que poderia ter negado tudo, mas muito pelo contrário. Contou toda a verdade pra ele. And to think, I trusted that man with my life. E aí, com tudo isso, acredito que o Robert Vesco tenha se sentido traído realmente com a confissão do Redenton, né, com a cara de pau de confessar tudo isso, voltou a se encontrar com o Jing e se colocou à disposição para acabar com o Redenton de uma vez por todas. Ou será mesmo que foi isso que aconteceu? When do we start? A gente não viu a conversa do Vesco com o Redenton, né? Quando o Redenton ia se explicar e ia contar toda a verdade, a gente não viu o que aconteceu. Então eu acho que o que eu tinha desconfiado no episódio passado vai começar a acontecer agora. O Redenton contou toda a verdade pra ele, porque não tinha outra opção, e aí combinou com o Robert Vesco de ir lá e se infiltrar na equipe do Jing, ou de repente o Robert Vesco se ofereceu pra isso, ou ainda o Robert Vesco, ele criticou o Redenton, eles brigaram ali, mas eu acho que se fosse o caso teria aparecido, e aí ele foi lá pra se encontrar com o Jing, mas tá mentindo pra ele o tempo todo, porque ele vai sim ficar do lado do Redenton. Porque pra mim não faz sentido, sabe? Se o Robert Vesco tivesse ficado puto mesmo com o Redenton, se quisesse se vingar, ele ia fazer isso sozinho. Ele é inteligente e poderoso o suficiente pra isso. Ele não ia precisar se juntar com um cara que ele nunca viu, não sabe das habilidades, não sabe quais são os benefícios dessa parceria, então ele não faria isso, ele ia fazer sozinho, porque ele tem habilidade
habilidade para isso. Então se ele tá se juntando com o Jing, eu acho que é para se infiltrar realmente na equipe, para conseguir informações e tentar derrubar essa operação de alguma forma em benefício do Reddington. Agora, eu só não sei se é a pedido do Reddington, se ele tá fazendo isso por conta própria. O que eu acho é que a amizade dos dois segue vivíssima e cada vez mais forte, e esse vai ser um ótimo empreendimento para estreitar ainda mais esse laço, se bem que eu acho que no final da história o Robert Risco vai acabar morrendo ajudando o Reddington, porque todo mundo à volta do Reddington ultimamente tem morrido. E só pra fechar aqui, pra encerrar o vídeo sobre esse episódio, eu quero destacar o quanto eu tô gostando de cada vez mais a participação do Herbie, que é um cara extremamente inteligente, habilidoso ali nas coisas que ele faz de pesquisa de forense ali, não sei o que, mas que ao mesmo tempo tem todo o trampo que ele tem pra cuidar da própria filha, que é pequena, tá quase completando um ano ali, então enquanto ele tá analisando digitais de um dedo e pedaços de não sei o que, ao mesmo tempo ele tá intercalando com trocar uma fralda, fazer uma mamadeira, colocar a filha pra dormir. Então eu me identifico um pouco com todo esse malabarismo, né? Acho que qualquer pai ou mãe, principalmente de criança pequena, vai se identificar com o Herbie de tentar conciliar todas essas coisas. Fora que eu acho que ele tá servindo meio como um substituto do Glenn, né? Do Jelly Bean, que faz muita falta aqui na série, que era um cara que irritava muito o Reddington e que era muito engraçado, que tinha suas manias ali. E o Herbie é um personagem completamente diferente, mas tem as suas manias também. É um cara que tá sempre falando de fralda, tá sempre falando da filha dele, né, e que não consegue dormir, e que não sei o que, e todo mundo fica, tá, beleza, mas eu vim aqui falar de outro assunto. I will never get used to the crushing volume of stuff required for someone so small. And why does all of it have to make noise? Então ele tem toda essa espontaneidade, né, de conversar sobre a filha dele, enfiar em qualquer tipo de assunto, enquanto que ele é muito bom no que faz ali no mundo do crime também. E nesse episódio mostrou ele meio que se aquecendo e se alongando para participar de um campeonato de pebolim. Então não é um cara comum, sabe? É um cara que tem as suas excentricidades, que traz aí um personagem que faz a gente lembrar do Jelly Bean, não tem jeito. E de quebra a gente acaba ganhando umas cenas muito lindas e fofinhas do Reddington com a filha do Herbie, né, pegando ela lá no colo. E, inclusive ele faz uma coisa que eu sempre faço com o que é toda vez que eu pego no colo eu dou um beijo na bochecha dele, porque é irresistível a fofura do meu filho. Eu não sei como que eu tô aguentando até hoje. Mas esse foi o 5º episódio da 10ª temporada de The Blacklist, mais um episódio muito bom, que ainda aos pouquinhos tá desenvolvendo a história do Wu Jing. A gente tá vendo que ele tá recrutando ainda pessoas para sua equipe, mas não sabemos quem são essas pessoas, quais são os criminosos que vão voltar, que a gente já tem visto no passado. A única certeza é que o Freelancer deve voltar, né, porque ele escapou da prisão lá no primeiro episódio, se eu não me engano, então em algum momento ele vai voltar aqui. Mas de resto a gente não sabe ainda quem vai estar, né? Então vamos ver o que nos aguarda nos próximos episódios. O importante é manter esse nível, pelo menos que está sendo bem legal de acompanhar essa temporada. De novo, repito, já falei isso em outro vídeo, esse início de temporada para mim tá melhor do que o início da 8ª e da 9ª, por exemplo. Se vai continuar melhor do que as temporadas anteriores, eu já não sei, espero que sim. E é isso, e aí, vocês estão conseguindo assistir os episódios? Estão gostando desses vídeos aqui, da volta dos vídeos de The Blacklist? Me conta aqui nos comentários, não sai daqui sem antes deixar seu like, se inscrever aqui nessa bolinha se você ainda não for inscrito. Lembrando que a partir de agora, os vídeos de The Blacklist sairão sempre às quintas-feiras, como esse daqui. Então o próximo do 6º episódio só na quinta-feira que vem, tá? Não vai ter mais 2, 3 por semana como eu tenho feito. Vem ver outro vídeo que eu vou deixar aqui desse lado. Aqui tá sobre o 4º episódio que eu falei na terça-feira dessa semana. Se você não viu, clica aqui. Se não, vem ver tantos outros vídeos de teorias e outras coisas que eu já falei aqui na playlist de cima. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Me chama lá no Instagram se você quiser ver os episódios. E não esquece de seguir Maria Pontilhada. Até a próxima. Valeu!